Olá! Você quer fazer muito uma transição de carreira, mas não sabe como planejá-la, não sabe como organizá-la, como colocar isso no papel? Então me acompanhe nesse vídeo. Eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, consultora e orientadora de carreira. Muitos profissionais que estão nesse processo, que querem uma transição, que estão vivendo algumas angústias desse momento profissional das suas vidas, que estão inconformados com algumas coisas que estão acontecendo dentro da sua vida profissional, que estão incomodados com alguma outra situação, e que querem sim fazer algum movimento na sua carreira. Eles têm muita vontade, muito desejo de fazer essa transição. Mas, às vezes, o que pega é como fazer isso, Em primeiro lugar, a gente precisa entender por que eles querem fazer isso. Normalmente, esses profissionais que buscam uma transição de carreira, eles querem mudar de empresa, eles querem mudar de cargo, eles querem mudar de função, de atividade, ou eles querem começar a empreender. Ou ainda eles querem de empreender voltar para o mercado de trabalho CLT, para o mercado de carteira registrada, de ter um gestor. Enfim, são pessoas que querem fazer alguns movimentos por vários motivos. Mas o que acontece é que na maioria das vezes uma dúvida muito grande dessas pessoas é como fazer isso. Como colocar isso no papel, como tirar isso só do mundo das ideias, porque às vezes a gente fica muito apegado no nosso desejo, nos nossos sonhos, naquilo que a gente imagina mentalmente. Só que eles deixam de acontecer muitas vezes ou não acontecem com tanta velocidade, acelerando um pouco mais aí esse acontecimento, porque a gente vai protelando, vai postergando, vai procrastinando algumas coisas que a gente poderia fazer agora. E às vezes é por uma questão, de falta de recurso mesmo, de não saber o que fazer, do desconhecimento de que ponto é o ponto de partida, certo? E nós sabemos que para um processo de transição de carreira, eu já falei em alguns outros vídeos para vocês, que o primeiro passo a gente sabe que é a parte do autoconhecimento, é a gente saber por que quer fazer essa transição, o que nos motiva, o que nos move para essa mudança, por que a gente está tão incomodado nesse momento, o que está nos tirando o sono, nos deixando estressados talvez no trabalho em função de algumas questões que vêm acontecendo, que podem ser no trabalho, mas que podem ser com você mesmo, alguma angústia interna de fato. Então, quando a gente tem essa certeza, tem a clareza, do que está nos incomodando e o que está nos motivando a pensar numa outra possibilidade profissional ou numa outra área de atuação ou em querer, um desenvolvimento maior, um crescimento dentro da organização onde a gente está no momento. Então, quando eu tenho clareza disso, eu realmente posso dar os próximos passos, Esse é o primeiro passo. Tendo clareza disso, dependendo da situação, às vezes eu preciso me planejar financeiramente também, às vezes não, isso vai depender de cada situação que você, realmente está vivenciando, e cada um tem os seus motivos, e os seus objetivos um pouco diferentes dos outros, mas o importante é que depois que eu tenho clareza do que eu quero, eu preciso dar o próximo passo, que é colocar isso no papel. Não adianta eu ficar só divagando, imaginando, A imaginação, ela nos torna algumas coisas às vezes realidade também, Mas, além da imaginação, eu tenho que reunir outros recursos para que eu consiga chegar nesse objetivo que eu quero, nesse desejo que eu quero, nesse trabalho que eu quero, nessa vida profissional que eu desejo. E só assim é que eu vou conseguir realizar de fato. Não posso ficar só no mundo das ideias. O sonho ele é importante, o desejo ele é importante, A gente começa por ali. Essa às vezes é a nossa maior motivação para a gente tomar as outras atitudes, ou se comportar de outras formas para realizar o que a gente quer.
Mas nós não podemos estacionar nessa parte dos sonhos ou dos desejos. A gente precisa entender que para eu conseguir realizar esse sonho, para ele se tornar realidade, eu preciso fazer algumas coisas para que ele aconteça. Eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso dar o próximo passo, eu preciso fazer algo diferente para realmente eu realizar aquilo que eu desejo. E, gente, tudo é possível, tá? Tudo é possível desde que nós tenhamos um planejamento, desde que nós tenhamos a clareza em primeiro lugar, mas é que a gente coloque isso no papel e trace, né, algumas estratégias para chegar lá. Mas para isso, então, a gente precisa do tal do planejamento, e é por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre o planejamento. Então, o que é o planejamento, né? Quando a gente fala assim, a pessoa quer fazer uma transição, mas tá, e agora, o que eu faço? Ok, se ela tem certeza do que ela quer, e, né, que ela já não está mais satisfeita ali, que ela quer alguma coisa diferente, então vamos parar, respirar e pensar qual que é o próximo passo para eu me aproximar daquilo que eu desejo. Gente, em primeiro lugar, é importante nós termos clareza do que é um planejamento. Então, planejamento é eu determinar quais são as etapas, quais são as ações que eu preciso realizar para chegar aonde eu quero chegar. Quando eu falo desse chegar aonde eu quero chegar, então nós temos dois pontos importantes aqui, tá? A sua situação atual, então é importante ter a consciência de como você está hoje. Escreve isso no papel, né? Então vamos lá, é bem a parte prática mesmo, tá? Escreve no papel qual é a sua situação atual, onde você está, o que você está sentindo, né? Como é que está a sua situação financeira profissionalmente, como é que está a sua satisfação profissional nesse momento, o que está envolvendo, né, esse processo como um todo, essa vontade de mudar, de fazer alguma coisa diferente, né, de sair da onde você está nesse momento. Então, coloque no papel claramente aquilo que você está passando no momento, que é o ponto atual, é o seu estado atual, certo? A partir do momento que eu tenho o meu estado atual, eu começo a colocar, então, aonde eu quero chegar, que é o segundo ponto fundamental para eu ter a consciência de todo o processo, né? E ter clareza de fato do que eu quero fazer, da onde eu quero chegar. Então, coloca lá, o que você quer? É uma mudança de emprego? Né? Você quer sair da sua empresa atual para uma outra empresa? Né? O que é importante você fazer para fazer esse próximo passo? Ok? Que é esse processo de transição que a gente fala. Mas, em primeiro lugar, aonde eu quero estar? Você tem clareza que você quer estar numa empresa específica? Ou você quer estar somente numa qualquer outra empresa? Né? Então perceba assim, identifique qual é o seu real objetivo, a sua real meta nesse caso, tá? Então coloca lá, daqui a tanto tempo eu quero estar aonde, né? Como eu quero estar, além do local onde eu quero estar, se às vezes não é mudar de empresa, eu posso ter o desejo, por exemplo, de ser promovido na minha organização. Eu sou um colaborador CLT, trabalho como analista na área administrativa e eu quero ser um gestor, me tornar um supervisor, um coordenador, enfim, né? Ir para um passo acima, para um cargo acima. Eu sou analista sênior e eu quero seguir, né, um passo a mais, aí, um degrau a mais na hierarquia dentro da minha organização. Isso é um exemplo, tá? Eu posso crescer na horizontal, mas nesse caso eu estou dando o exemplo de crescer na vertical. Então, o que eu preciso hoje, né, para crescer na vertical é o que a gente depois vai ver no planejamento. Ok, então eu sei que agora eu quero ser um gestor da minha área, né, da área onde eu atuo. Eu quero ir para esse degrau de liderança, certo? Então, coloca lá o seu desejo, a sua meta, né, da onde você quer chegar. Gente, tendo clareza, então, do seu estado atual e da onde você quer chegar, aí esse período, né, essa fase, né, essa etapa, esse período a gente pode chamar que compreende o meu estado atual para o meu estado desejado, a gente chama da transição de carreira, que é o movimento que eu vou fazer
para chegar onde eu quero chegar. E aí que entra o planejamento, tá? Então esse é o principal ponto de partida, onde eu estou, aonde eu quero chegar, e aí eu vou fazer o planejamento. Então, para eu planejar essas etapas, eu tenho que começar a pensar no que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero, né? Como eu preciso fazer para chegar aonde eu quero, em que tempo eu quero chegar aonde eu quero, né? E se eu delimitei um tempo, o que eu posso fazer para acelerar ou para ir no meu tempo, né? Até eu chegar onde eu quero. Sabe? Então, isso tudo é importante eu escrever, eu colocar no papel, porque quando eu coloco num papel, quando eu coloco, né, escrito isso, eu concretizo de uma outra forma, não fica só no mundo das ideias, eu coloco um pouco, eu exteriorizo, né, externalizo um pouco esse meu desejo, né, essa minha meta. E aí, tendo isso externalizado, então eu vou colocar o que eu preciso fazer para chegar lá. Passo número 1. Eu preciso começar a fazer uma pós-graduação na minha área. Passo número 2, eu preciso talvez fazer um curso, uma formação de liderança, desenvolver competências de liderança nesse exemplo que eu falei para vocês, né? Então eu vou colocar isso lá. Como que eu faço isso? Porque também não adianta eu só colocar os objetivos ali para eu chegar na minha meta, para eu alcançar a minha meta, mas eles só ficarem no papel, né? Preciso ter alguma ferramenta, né? Alguma estratégia melhor para que eu realmente faça esse passo a passo, consiga identificar as evidências de que eu estou conseguindo chegar aonde eu quero chegar e de que forma isso vai acontecer. E aí eu gostaria de trazer para vocês um exemplo aqui de uma ferramenta que é muito utilizada e ela é muito fácil de usar, que é o 5W e 2Hs. Bom, os 5W e 2Hs são o seguinte, né? O que você vai fazer? Então, what, né? O W, um W é do what. O que você vai fazer? Escreva detalhadamente o que você vai fazer. Tá? Então, delimita lá, eu vou fazer uma pós-graduação em, sei lá, alguma área específica, né? Na logística, enfim, você vai colocar lá o que você vai fazer detalhadamente. Depois eu até vou dar um exemplo para vocês especificamente. Mas o primeiro passo, então, o what. O que você vai fazer detalhadamente? Coloca isso no papel. Pode ser no papel, pode ser numa planilha, pode ser, né, num documento na nuvem, enfim, mas em algum lugar deixe isso escrito, registre isso, tá? Coloque então o que você vai fazer, what. O segundo W é o why. Por que você vai fazer aquilo ali? É a justificativa da sua ação, né? Desse objetivo que você tem, do que você vai fazer. Então, por que é importante eu fazer isso? Por que eu estou fazendo essa ação? Porque ela está aqui no meu planejamento. Então, você também coloca lá na sua planilha, no seu papel, né, na nuvem, enfim, escreve e registra isso. Por que você está fazendo? O terceiro W é o where. Onde você fará isso? Né? Então, coloca onde que você vai fazer. Isso vai ser registrado em algum lugar, você vai fazer isso em alguma universidade, você vai fazer isso em alguma instituição, onde você vai fazer. Deixe registrado para cada ação. Gente, isso é para cada etapa, né? Para cada ação, para cada passo que você vai dar, você vai escrever cada uma dessas etapas aqui, ok? Então, onde, where, onde você vai fazer. Um outro W importante aqui é o when, quando você vai fazer. Gente, colocar prazos é fundamental para que a gente não se boicote, né, nesse processo. Não vá deixando para trás, para que isso tenha uma prioridade na sua vida também. Então, o when, colocar os prazos, né, o quando aqui é fundamental para que você deixe isso bem registrado e que isso fique inclusive visual para você também, né? Para que você tenha clareza do que você está fazendo e de quando você está fazendo, de quanto tempo você tem para fazer aquilo ali também.
que isso esteja na sua agenda. Cada etapa, né, desse planejamento esteja na sua agenda também com o prazo definido, com o seu deadline. E o quinto, né, 5W2H. Então a gente tem o who. Por quem que será feito, né? Quem é o responsável por essa ação? É você? É alguém que vai te ajudar nesse processo, né? Depende de uma pessoa terceira, né? Quem que vai fazer? Quem é o responsável por executar aquela ação ali? E lembrando que é uma ação que vai te aproximar do seu estado desejado, ok? Então, o último W é o who. Quem vai fazer? E a gente já tendo colocado os 5 Ws, nós temos mais os 2 Hs. O primeiro H é o how. Como será feito, né? Então, detalhadamente você vai escrever como. Você já escreveu detalhadamente o que. Agora é a forma como aquilo que você colocou, o que, será feito. Então, detalhadamente também você vai escrever aqui o como será feito para cada ação, para cada passo que você está dando dentro do seu planejamento. E o segundo H é o how much. How much é quanto você vai precisar investir nessa ação que você está se propondo a fazer. Se ela tem um investimento financeiro ou não, pode ser que você diga que é 0 investimento financeiro, né? Então você vai colocar 0. Mas às vezes é um curso, né, uma formação específica e você vai colocar lá o valor dessa formação, desse curso. Então é o quanto, é o que você vai precisar gastar, investir nesse processo que você está fazendo, nessa ação específica para chegar aonde você quer chegar, né? Então, cada ação, lembrando, para cada ação eu preciso fazer os 5W2Hs, deixar isso registrado numa planilha, num programa, num Excel, enfim, aonde você quiser, pode ser no papel, né? Mas é importante que esteja ali muito claro e que os prazos, inclusive, estejam na sua agenda. Para ficar mais claro para você, eu vou trazer aqui um exemplo, tá? De um profissional, até para a gente entender um pouquinho do 5W2Hs aqui, para ficar um pouco mais concreto. Então, imaginem que você é um analista comercial e que você quer ir para a área financeira, você quer transitar de área de atuação. Não necessariamente você vai sair da empresa onde está trabalhando, mas você almeja fazer uma transferência, né, ser transferido para essa área financeira. Só que para isso você entende que precisa se preparar, né, principalmente munir aí de conhecimento técnico, certo? Para ir para essa área financeira. E também precisa avaliar se tem alguma competência, comportamental que também vai te ajudar, né? E é importante para esse profissional que atua na área financeira. Então você vai estudar esse perfil da onde você quer chegar, você está aqui como analista comercial e quer ir para a área financeira, tá? Então, uma das ações, eu estou dizendo que é uma só, eu vou dar o exemplo de uma das ações. No planejamento, de novo, nós vamos ter várias ações. Talvez aqui a gente precise de fazer algum planejamento para adquirir competências técnicas, mas também competências comportamentais, talvez fazer alguma coisa diferente também dentro da sua área que vai te ajudar nesse movimento dentro da organização para a área financeira, mas aqui, nesse exemplo, eu estou falando de uma ação só. Só que não é essa ação isolada que vai te fazer chegar no teu estado desejado, né? É o conjunto de ações dentro do seu planejamento que vai fazer tu caminhar e chegar até aqui, entendeu? Então, aqui eu só vou dar o exemplo de de uma situação para que você entenda, né? Para ficar um pouco mais palpável, talvez, esse processo. Então, imaginem que essa pessoa, ela sempre se especializou na área comercial e ela não tem nada do financeiro. E aí ela já tem uma graduação em administração, então ela entende que para conhecer um pouco mais da área financeira, embora na administração tenha algumas disciplinas, né, algumas cadeiras dentro da área financeira,
mas ela vai se especializar e ela vai fazer então uma pós, um MBA em finanças, tá? Então, quando a gente vai para o 5W2Hs dentro do nosso planejamento para essa ação de fazer uma pós em finanças, o que a gente já tem definido, né? Que é o what, o primeiro W. Então, o que? Fazer uma pós-graduação ou fazer um MBA em finanças. E aí ela vai procurar por esse MBA, ok? Qual que é o próximo passo então? É o why, né? Que é o porquê. Por que ela vai fazer um MBA em finanças? Então é colocar ali, vai fazer um MBA em finanças, por quê? Porque quer conhecer mais tecnicamente a área, né? Inclusive a linguagem mais técnica da área, quer se aprofundar mais nesse conteúdo técnico, né? Aprender mais sobre os conceitos dessa área de atuação. Então, é realmente se aprofundar tecnicamente na área de finanças. Esse é o porquê. Esse é o segundo W do 5W2Hs. E aí, então, vem o terceiro W, que é o where. Onde? Onde você vai fazer um MBA em finanças. Então, vai procurar universidades, vai, né, dar uma vasculhada aí nas possibilidades que tem, se vai ser online, né, onde que tem online, onde tem presencial, aonde que existe esse MBA, e aí vai identificar lá na faculdade, na universidade X. Né? Então, vai fazer o MBA em finanças na FGV, tá? Então, vai colocar onde, vai colocar lá, FGV campus de X cidade, ok? Então, mais um exemplo para ficar um pouquinho mais claro para vocês. O próximo passo é o when. O when é quando, né? O outro W aí, quando. Quando você vai colocar a data que fará a sua matrícula, né? Então, você já olhou lá, já viu que a universidade, né? A FGV oferece essa graduação, já tem data, né, de início e você vai colocar lá, então, quando vai fazer a sua matrícula. Se é hoje, coloca a data de hoje. Se é daqui a uma semana, as matrículas vão abrir só daqui a 15 dias, já deixa na sua agenda o quando, né, deixa lá marcadinho, data X, você vai fazer a matrícula. E não esqueça disso, por isso que é importante estar na sua agenda, em algum local que você visualiza para não perder os prazos. When, quando? Data da matrícula, ok? E aí o último W é o who, por quem, né? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer essa ação? Nesse caso é você que vai fazer a sua matrícula, né? Poderia ser alguém fazendo para você, se fosse possível? Poderia, não teria problema, né? Fulano vai fazer. Mas nesse caso aqui, vamos imaginar que é você que vai fazer, que tem que pagar lá já a inscrição, né, a matrícula, no ato da própria matrícula, já tem que pagar essa taxa. Então, a gente coloca você, eu mesmo, né, tipo eu mesma, eu coloco lá na minha planilha ou no meu papel, né, no programinha que eu tô fazendo. Tem vários programinhas que às vezes nos ajudam para isso também, que ajudam a planejar. Então, é só a gente buscar alguns recursos aí. Então, eu coloco lá, eu, né? Ou o meu nome. E aí nós vamos para os dois Hs. O primeiro é o how. Como, né? Como eu vou fazer? É presencial? É online? É híbrido? Então eu vou colocar isso lá também, né? Se é presencial, eu coloco presencial. Se é híbrido, eu coloco híbrido. O que é o híbrido, né? A mistura dos dois. É um pouco presencial, um pouco online, ou se é só online, enfim, eu vou colocar lá qual vai ser essa modalidade, né? Como que eu vou estudar, como que eu vou fazer. E aí, por último, então, é o how much, que é quanto eu vou investir nessa minha pós-graduação, não, nesse meu MBA, né? Nesse caso aqui. Então, eu coloco lá o valor total do investimento. E aí, eu também posso colocar de que forma que eu vou fazer os pagamentos, tantas parcelas de X reais. Posso colocar, mas é importante que eu tenha clareza também do valor total, né, que eu vou investir nessa formação. Entendeu? Então, esse é uma etapa, né, é uma ação dentro do meu planejamento para eu executar, para chegar mais próximo da minha meta, daquilo que eu desejo profissionalmente. Só que, como eu falei para vocês, não adianta eu fazer só essa ação. Eu preciso de outras para realmente eu conseguir realizar aquilo que eu desejo.
Então, às vezes, além disso, eu vou ter que buscar algum outro curso específico, talvez na controladoria, né? Ou vou ter que buscar me desenvolver um pouco mais na atenção concentrada, porque no financeiro, né, esse tipo de atenção é muito importante ali para as análises, para entender dos balanços, dos fluxos de caixa, enfim, aí uma série de situações. Uma outra questão, às vezes eu preciso também me aproximar um pouco mais da área, né, das pessoas dessa área. Então, o que eu posso fazer? Vou conversar lá com o gestor da área, ou tenho um colega que, né, uma pessoa bem conhecida que trabalha nessa área. Eu vou conversar mais com ela para eu entender do processo, eu vou mostrar o meu desejo de ir para essa área, isso é super importante, né? Conversa com o gestor, vê se é possível a oportunidade interna, conversa com o seu próprio gestor na área comercial para entender, né, quais são os passos que você pode fazer para também facilitar essa transição, sabe? Então tem várias coisas que são possíveis e que são necessárias, inclusive, para que você saia do estado atual para o estado desejado, né? Da profissão, né? Da sua carreira atual, do seu momento de carreira atual para o momento de carreira desejado. Compreendeu? Então é essa transição, esse passo aqui, né? Essa distância entre o meu estado atual e o desejado, que é onde a gente faz o planejamento, ou seja, delimita, define as ações com todas essas particularidades aqui, né, com todas essas respostas às perguntas do 5W2Hs que eu trouxe para vocês, para facilitar também, né, a minha consciência, né, de todo o trajeto que eu tenho que percorrer e de como eu vou fazer isso, porque só assim eu consigo trazer mais para o concreto e aí eu vou tirando isso do papel, eu vou realmente realizando e chegando mais próximo de onde eu quero. Para de ficar só no mundo das ideias, no mundo dos sonhos, e eu começo a transformar esses sonhos que às vezes eu achava que estavam muito distantes, né, eu acabo transformando em realidade. E uma coisa que é importante quando eu falo para vocês, né, dos prazos. Quando eu coloco o prazo, não adianta também eu só deixar o prazo lá e eu não fazer nada com isso. É importante que eu monitore todas as minhas ações, pelo menos semanalmente, tá? Se são ações mais de curto prazo, eu posso monitorar diariamente ou de 2 em 2 dias. Aí eu preciso colocar uma meta ali para fazer esse monitoramento. Mas não adianta também eu escrever, tá aqui no mundo das ideias, vai para o mundo do papel e do mundo do papel não sair do papel, que daí também não vai ser realizado. Né? No mundo do papel eu concretizo, eu registro o que está no mundo das ideias e eu preciso dar os passos, eu preciso me movimentar de fato, me comportar, né? A minha atitude aqui é fundamental para que eu tire isso do papel. E para tirar do papel e não perder os prazos, eu preciso monitorar, né? Então, mensalmente não, né? Semanalmente ou diariamente, dependendo ali das suas ações, monitore cada ação e vai mudando o status, concluída, né? Ainda pendente, finalizada, enfim, daí a nomenclatura que você achar importante, né? Coloque ali o status, tá? Às vezes o prazo ainda não venceu e tá tudo certo, mas tá em processo, em andamento, ok? Né? Feito, fazendo ou ainda por fazer, alguma coisa assim que faça sentido para você, que você consiga entender, né? Que fique visualmente assim claro também para você, mas que você não perca de fato, né, os prazos, certo? Então o monitoramento é muito importante. E aí, claro, quando eu falo que o monitoramento é muito importante, deixe isso sempre à sua vista, ou deixe no telefone, na agenda do telefone, que você receba a notificação sobre isso também, sabe? Inclusive sobre o monitoramento, bota lá na agenda, dia de monitoramento de planejamento. E aí vai apitar lá, você sabe que naquela hora tem que dar uma passada ali no planejamento, né? Em todas as ações, verificar, mudar os status ali daquilo que é necessário mudar e seguir adiante. Com isso, você tem muito mais chances
de ter sucesso nesse planejamento, tá? Né? De ter sucesso eu não digo nem no planejamento, mas na execução desse planejamento, ok? Às vezes pode acontecer também de você precisar fazer algum ajuste, né? Alguma coisa mudou que não estava previsto, que realmente era muito imprevisível, certo? E que aconteceu naquele momento, então você ajusta o seu planejamento. O que você não pode fazer é simplesmente achar que ele foi por água abaixo. Não desista, né? Ajuste ali o que precisa ser ajustado. Se precisar colocar um novo prazo por alguma situação, né, muito séria, algum imprevisto muito grave mesmo, ajuste o prazo também. Só não caia, né, não caia na tentação de ficar sempre ajustando o prazo por causa da sua procrastinação. Porque a gente tende muito a ir vai deixando muito para cima da hora para ir fazendo as coisas, e quando a gente chega lá na hora de fazer, aí a gente percebe que tinha que ter feito algumas outras coisas antes para você conseguir fazer isso agora. E aí o prazo vai se estendendo e você vai colocando para frente e o seu sonho vai se afastando também. Né? Ao invés de você se aproximar daquilo que você deseja, você vai se afastando. Então, cuida com a procrastinação, né? Verifique, enfim, subsídios, né? Estratégias para lidar com a procrastinação, tá? Quando eu falo em mudança de prazo aqui, é realmente por uma situação adversa que você não tinha controle, que aconteceu e que aí você vai precisar redimensionar algumas coisas ou redirecionar algumas ações também, né? Ou às vezes até alterar a ação. Agora, não caia na tentação de fazer isso simplesmente porque tudo dependia de ti e tu não desse o passo que precisava ter dado no momento certo. Se coloque essa meta também, né? De ser muito claro e verdadeiro com você. Nesse momento, é você quem estará perdendo ou ganhando nesse jogo. Você está jogando com você mesmo. Então, né, não se boicote aqui, né? Não faça gol contra você, sabe? Vai à frente, vai dando cada passo e cada passo a passo que você vai conquistando, vai celebrando isso também, porque também é importante, né? No nosso exemplo aqui, poxa, fez a matrícula, gente, fez a matrícula, coloca lá, se dá algum presente nesse sentido também, sabe? De comemorar cada pequena vitória que você tem nesse grande processo que pode acontecer aí dentro do processo de transição de carreira, né? Que é executar todo o seu planejamento, ok? Então isso é bem importante, né? Quando a gente está disposto a fazer algum movimento na nossa vida profissional, e aí a gente faz um planejamento de transição de carreira. Importante, respire o seu planejamento, transpire as suas ações e se inspire e realize os seus objetivos e as suas metas. Isso é fundamental para você chegar aonde você deseja. Gente, um ponto aqui super importante. O planejamento, ele só será assertivo se você souber onde quer chegar. Então, invista no autoconhecimento, naquilo que você deseja, né? Em trazer a luz, né? Em dar luz, em trazer a sua consciência aquilo que realmente você quer, para então fazer um planejamento que te ajude a chegar nessa meta, nesse objetivo, nesse lugar, ok? Então lembre, planejamento só será assertivo se você tiver clareza de onde você quer chegar. E muito sucesso no seu planejamento e principalmente na execução das ações que estão nesse planejamento.